continuidade ao estudo com a nossa apostila. Então, hoje nós vamos ver e trabalhar um pouquinho com advérbios, adverbs. Vamos ver? Os advérbios modificam palavras que podem ser um adjetivo. Really, loud, muito alto. Outro advérbio, really quickly, termina muito rapidamente. Ou um verbo, she sings loudly, ela canta alto. Então, o meu advérbio ele pode modificar um adjetivo, um outro advérbio, ou ele pode modificar um verbo. Ou até uma frase inteira. Fortunately, Tom bought his keys. Felizmente, Tom trouxe sua chave. Então, eu vi que já que o advérbio ele pode modificar 4 coisas. Adjetivo, advérbio, verbo ou até mesmo uma frase completa. Vamos ver quais são os advérbios? Os advérbios geralmente terminam em ly, mas outros, como o advérbio fast, rápido, não se modificam. Tem outros advérbios como esse que não é acrescido de ly, não sofre modificação, mas permanecem sendo advérbios. Por meio da figura acima, os advérbios podem ser usados nas seguintes situações: when, quando, to what extent, quando, até o que ele se estende, where, o lugar, in what manner, de que modo, how, como. When, advérbio de tempo. To what extent, advérbio de grau, até onde ele se estende. Where, advérbios de lugar. In what manner, ou how, advérbios de modo. How often, advérbios de frequência. Observe a tabela a seguir com os exemplos dos respectivos advérbios. Where, no caso aonde. Above, acima, abroad, no exterior, far, longe, away, distante, e mais uma série que vocês têm já tem até o significado ao lado. How, como, advérbio de modo. Quietly, silenciosamente, peacefully, pacificamente, carefully, cuidadosamente. E os outros que vocês também têm ali. Lembrando que a gente tem, well, bem, e fast, veloz, que não é acrescido de y e são advérbios. Agora, analise esses advérbios inseridos em frases. Observe que os verbos estão em negrito e os advérbios estão sublinhados. How? Jennifer quietly speaks when her family is sleeping. Jennifer fala silenciosamente quando a sua família está dormindo. Então, esse quietly speak é o modo como ela fala. Esse quietly é o modo como ela está falando. Ela fala baixo, ela fala silenciosamente quando a sua família está dormindo. Ok? Vamos seguir. Turtles walk slowly because they have short legs. As tartarugas andam lentamente, pois elas têm pernas curtas. The band is really good because they play their music cheerfully. A banda é muito boa, pois eles tocam suas músicas alegremente. Ok? Pay attention. Os advérbios acima podem ser posicionados antes ou após os verbos. Veja os exemplos. Jennifer quietly speaks. Jennifer speaks quietly. Em alguns casos, pode ter mudança de sentido, mas isso será estudado em outro momento, tá? Não agora. Where? Is that your scarf behind the sofa? Aquele é o seu cachecol atrás do sofá. Então, where, aonde, se behind já é um advérbio de lugar, atrás. I live here, eu moro aqui. I walk backward to the car. Eu ando de volta ao carro, ok? Novamente, mais uma lista de advérbios. When, now, agora, yesterday, ontem,
soon, em breve, later, depois, ou tarde, né? Tomorrow, amanhã, yet, ainda, e mais alguns. How much, que no caso é, desculpa, é a intensidade. Quite, bastante, fairly, bastante, to, também, enormous, enormemente. E mais alguns que também já tem a tradução. Agora vamos aos exemplos. Are you going home today? Quando você vai parar em casa? We have a party tomorrow. Nós temos uma festa amanhã. Aqui, gente, eles não sublinharam, tá? Mas o advérbio, na primeira frase é o today, tá? E na segunda é o tomorrow. E o que está em negrito é o verbo. How much? The sandwich is quite good. Este sanduíche está muito bom. Aqui também não colocaram, nessa primeira frase, o verbo em negrito, mas o verbo é o is e o advérbio é o quite. Ok? Vamos continuar. Na primeira frase, nos mostra um exemplo de um advérbio modificando um adjetivo, que está em itálico, que é o good, né? Nosso adjetivo é o good. Então, o nosso advérbio está modificando o adjetivo nesse caso, ok? É o que a gente viu lá no início, que os advérbios podem modificar adjetivos, advérbios, verbo ou também uma frase completa. How often, que é o nosso, são, né, na verdade, os nossos advérbios de frequência. Always, sempre. Sometimes, às vezes. Often, frequentemente. Frequently, frequentemente. Normally, normalmente. E os demais. Vamos aos exemplos? How often? I was eat lunch at this restaurant. Eu sempre almoço neste restaurante. People seldom go to the mountains when it's summer. As pessoas raramente vão às montanhas quando é verão. Ok? Vamos às exceções. Quando há o verbo ser, né, que é o nosso famoso verbo to be, na frase, o advérbio de frequência obrigatoriamente deve ser posicionado logo após este verbo. Para aqui. Respira. Pensa um pouco. Pega o seu marca-texto e passa em cima dessa frase. Porque se colocar errado na prova, zera a questão. Então vamos respirar um pouquinho. E ou escreve, que é muito importante, ou sublinha, ou passa o marca-texto, mas, gente, tem que estar desta forma. Quando há o verbo ser, verbo to be. Quais são o verbo to be? Am, is, are. Am, primeira pessoa, I am. Is, singular, he, she, it, terceira pessoa. Are, plural. You, we, they. Ok? Então, quando tiver o verbo to be, é obrigatório. Obrigatório. O advérbio vir depois. Olha os exemplos. We are usually. Are é o verbo to be. Usually, advérbio de frequência. Cristina is generally. Is, verbo, advérbio de frequência, generally. Ok? Então, essa é a sequência correta. E agora, a gente tem também, gente. Vamos ver o que fala mais um pouquinho. No exemplo, Cristina is generally working at 10 a.m. Há o verbo to be e o verbo working. Nesse caso, o advérbio de frequência é inserido após o verbo to be e antes do verbo principal working. Cristina is generally working. Ok? Aqui, o que acrescentou? Que o advérbio fica entre os dois verbos. O verbo to be e o verbo principal.
praticamente, ok? Vamos aos exercícios. Na página 34, vocês têm 2 exercícios comentados, tá? Então, vocês prestam atenção, porque esses exercícios já estão resolvidos e comentados. Então, deem uma olhada, vê se vocês conseguem encontrar os erros e depois leiam os comentários, ok? No exercício 8, vocês vão fazer da página 35 os exercícios, tá? Até a 38. Volta aqui. Na 35, vocês vão colocar as frases em ordem, tá? Put the following words in order respecting the rules of adverbs. Vocês vão colocar as sentenças, as frases, desculpa. Vão colocar essa frase que está aqui em ordem, seguindo as respectivas regras dos advérbios. Então, coloca essas palavrinhas formando uma frase corretamente, ok? Depois disso, vocês vão, lógico, ler as frases de cada número e vão marcar o advérbio que mais se encaixa dentro daquela frase ali, ok? Uma interpretaçãozinha de texto, mas Sunday, no domingo, vocês vão ler o texto e vão responder as perguntas de acordo com o texto, ok? 13. Vocês vão relacionar as perguntas com suas respectivas respostas. 14. Circula a opção correta de acordo com cada pergunta. Então, vocês têm How do I go to the restaurant? Go down to the road and turn right. Ou go roll down and turn right. Vocês têm 2 opções para cada pergunta. Vocês vão circular a que for correta, a que corresponde com a pergunta. A 15 e a 16 é sobre vocês, respostas pessoais. How often do you study English? Com que frequência vocês estudam inglês? Utiliza os advérbios de frequência. How many times do you go to the beach? Quantas vezes vocês vão ou você vai à praia? Advérbio de frequência. Gente, 17. Mais um exercício de interpretação de texto. Leia My School Life, minha vida escolar. Eles vão ler o texto e vão responder, tá? O que se pede. E acabou. É só isso. Se aqui não precisa, é só até o F. Pessoal, tenham uma boa semana, tenham uma boa aula, estudem. Próxima aula a gente vai ter revisão, porque a V3 já está chegando. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, tá? Pode me perguntar na plataforma no horário da aula de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.